estudar a tua palavra. Eu quero louvar teu nome por esse amigo, essa amiga, esse jovem, essa criança que está conectada conosco e hoje vai estudar a tua palavra. Derrama teu espírito, derrama a tua presença em nome de Jesus. Amém. Amém. A carta de Deus. Alguns dados interessantes que eu quero passar para você. Algo bem interessante. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita por cerca de 40 homens. Levou um período aí de aproximadamente 1.600 anos. No Antigo Testamento tem 39 livros e no Novo Testamento 27 livros. Formando assim a biblioteca, Bíblia Sagrada, 66 livros. A Bíblia é o livro mais lido do mundo, mais antigo, mais vendido. Minha pergunta: você tem uma Bíblia na sua casa? Você tem um exemplar de um livro como esse na sua casa? Um livro de Deus, um livro sagrado? Deixa eu falar para você: fechada era um livro, aberta é a boca de Deus, é a viva voz do Senhor. Se você se sentir angustiado, vá para a palavra. Se você se sentir triste, vá para a palavra. A palavra, ela produz vida e nos traz esperança. A palavra, ela produz esperança e ela nos traz vida. Aqueles que vivem conectados com a palavra têm sua vida espiritual mais relevante, mais forte, mais espiritual. Você tem uma Bíblia em casa? Eu creio que sim. Então eu quero convidar você a entrar, tá certo? No seu quarto ou pegar na sua estante a sua Bíblia. Abra ela e vamos estudar. O primeiro texto que se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo de número 1. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1. A pergunta é: podemos confiar na Bíblia Sagrada? Algumas pessoas dizem: eu não acredito na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Será que alguém que afirma essas palavras está correta? Por uma parte está. Deixa eu te dizer qual. Ela foi escrita por homens, sim. Agora, se há dúvidas, se pode confiar ou não, deixa eu mostrar um texto para você. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Marque esse texto, meu amigo. Não perca a oportunidade de você marcar. Olha aqui, a Bíblia já está marcada. Olha aqui, ó. Já está marcado o verso. Então marque. Esse é um momento importante para você estudar a palavra de Deus. O que diz a palavra do Senhor? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Agora veja o versículo de número 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Que texto lindo! A Bíblia diz que ela foi escrita por homens, mas a Bíblia diz homens santos. Agora veja um detalhe no versículo de número 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Você lembra que eu falei para você que foram 40 autores, homens que Deus usou em épocas diferentes, em locais diferentes, e eles não falaram as suas próprias ideias. Não foram palavras humanas. A Bíblia diz que o Espírito Santo moveu a vida de homens santos. E eles falaram guiados pelo Espírito Santo. A revelação de Deus. Deus inspirou esses homens e eles escreveram. A gente pode usar o exemplo de alguns: Moisés, né? Davi, e entre outros, Jeremias, Isaías, Lucas. Foram homens santos que Deus usou e eles escreveram a Bíblia Sagrada. A Bíblia está dividida, né, em livros proféticos, poéticos, livro de cânticos, os evangelhos, profecias. A Bíblia Sagrada, ela é impressionante. Então, a palavra do Senhor diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Agora, veja um detalhe interessante
que está escrito no verso 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. A palavra diz que o que está escrito, que é profético, veio para nós como uma candeia, para brilhar em lugar tenebroso. Olha, eu quero mostrar um outro verso para você. Se encontra no livro de Salmos, de número 119. Estou abrindo a minha Bíblia aqui. Eu quero que você abra a sua, tá certo? Livro de Salmos 119, verso de número 105. Diz assim a palavra do Senhor. Você achou? 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deixa eu dizer algo para você. Você sabe por que o mundo está em trevas? Você sabe por que as pessoas vivem nas trevas, sem esperança, desesperadas, uma angústia profunda? Porque a palavra de Deus não é prioridade em suas vidas. O mundo hoje está virado, as pessoas estão descontroladas, vivendo de forma tão desenfreadas em seus pecados, em seus erros, porque elas não têm mais contato com a palavra. Porque a Bíblia diz que a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. Quem lê a palavra tem uma vida iluminada. Quem segue a palavra tem um caminho iluminado. É lâmpada para os pés. Essa pessoa não tem como errar. Essa pessoa não tem como tropeçar na vida. Essa pessoa não tem como se perder. Essa pessoa sim, ela tem como encontrar a salvação. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Siga a palavra. Viva da palavra, se alimente da palavra todos os dias. Que bênção, não? Ao sabermos que a Bíblia Sagrada, ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Deixa eu te falar, olha bem para mim, quem segue a palavra, quem vive da palavra, não anda nas trevas. Olha que bênção. Quem segue a palavra, quem anda pela palavra, não anda nas trevas. Deus seja louvado, né? Quero convidar você a abrir em outro texto, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, verso 16. Vamos lá? Eu vou abrir a minha, enquanto você abre a sua. Segunda carta de Paulo, que ele escreveu a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16. Olha, você vai descobrir um texto impressionante, né? Marque esse verso. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Lembra do primeiro verso que nós lemos, o verso 21, da segunda carta de Pedro, no capítulo 2? Olha um detalhe interessante. Se a Bíblia diz que Deus inspirou 40 homens, quem deu a inspiração? Está aqui. A Bíblia diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Deixa eu falar algo interessante para você. Toda a escritura, Antigo Testamento e Novo Testamento. Olha que bênção. O Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento, a Bíblia diz que foi inspirado por Deus. Que coisa linda, né? Eu falo isso porque tem alguns que acreditam que só o Novo Testamento. Aí dizem que o Velho Testamento passou. Deixa eu te falar. Quando Jesus disse, examinar as Escrituras, ele está dizendo, está fazendo referência ao Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda na época de Jesus. Quando Paulo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, ele está dizendo que toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento,
é inspirado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, qual é a utilidade dela para nós? Qual é a utilidade dela para nós? A Bíblia diz que Deus inspirou as Escrituras para nos corrigir, para nos repreender e para nos educar, para corrigir nossa vida, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que coisa maravilhosa, né? A Bíblia, ela nos repreende. Há coisas que a gente faz de errado, que ela diz que não deve ser feito. Há caminhos que a gente segue, que ela diz que é um caminho de morte. Há deuses que alguns adoram, que ela diz que só o Senhor deve ser adorado. Aleluia! A Bíblia fala sobre casamento, fala sobre jovens, fala sobre educar crianças, sobre finanças, como ter uma saúde melhor, como ter esperança e como se preparar para a volta de Jesus e como entender as profecias. Deus seja louvado, né? Amém? Agora, é só para ter uma Bíblia em casa? Deixa eu falar algo para você, olha bem para mim aqui, você que está aqui no Instagram e no Facebook. Houve uma época que Satanás perseguiu esse livro. Quem tinha uma cópia de uma Bíblia era condenado à morte. Alguns, posso citar um povo valdense, eles cortavam trechos da palavra do Senhor e eles escondiam por trás de suas roupas e na universidade chamavam os colegas e eles entregavam pedaços da Escritura. Sabe por quê? Houve uma época que a paixão pela palavra era forte no coração desse povo. Houve uma época que a sede pela palavra era muito forte. As pessoas viravam à noite. Você sabia disso? Teve época que pessoas gravavam, memorizavam capítulos. Amigo, até livros. Olha, houve uma época que as pessoas, elas tinham paixão pela palavra. Elas amavam a palavra. Elas viviam para a palavra. Viviam sob a palavra. Foi essa época que Satanás perseguiu. Porque as pessoas, elas amavam a palavra. É triste dizer para você que hoje Satanás não faz mais guerra contra a Bíblia. Não. Que se produza Bíblias, caixas de Bíblias. Aqui no meu escritório eu tenho várias Bíblias. Talvez eu esteja falando para alguém que tem várias na sua casa. A guerra não é se você tem uma Bíblia, é se você lê, é se você examina, é se você estuda a palavra. A Bíblia diz: examinar as Escrituras, porque julgaste nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus falou em João 5,39. No Evangelho de Romanos, capítulo 1, verso 16, a Bíblia diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Eu estou falando aqui para alguém que foi transformado quando teve contato com esse livro. Eu estou falando aqui para um jovem que sua vida foi transformada quando você teve contato com esse livro. A minha vida foi transformada. Foi. Eu falei para vocês ontem que eu tinha 17 anos quando minha vida foi transformada. Mas sabe por quê? Eu tive contato com a palavra de Deus. Eu quero te dizer que esse livro, ele tem poder de transformar qualquer pessoa. Seja o mais vil pecador, o que vive nas trevas, o que é escória da sociedade, o que é o desprezado pelo mundo, por tudo e por todos, que é escravo de Satanás, que vive no pecado, mergulhado no pecado, mas quando ele tem um encontro com a palavra, a sua vida é transformada. Há uma mudança em seu coração. Sabe por quê? Porque Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A obra de salvar, de regenerar, de renovar pelo Espírito Santo está aqui na palavra, meu irmão. A palavra de Deus, ela transforma vidas. Quantas vidas foram transformadas pela palavra? Eu conheço pessoas que viviam na bebida, nas drogas, na prostituição, e quando tiveram contato com a palavra, hoje sua vida é transformada, sua vida foi transformada, largaram o vício,
largaram a bebida, largaram as drogas, largaram a prostituição por conta da palavra que entrou no seu coração e transformou sua vida. Então esse livro é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Você crê no Evangelho? Você crê no Evangelho? Meu amigo que está me ouvindo agora, me assistindo por meio dessa live, você crê no Evangelho? Então escute o que eu vou te dizer. O Evangelho é o poder de Deus para transformar a sua vida, para resgatar você. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um texto interessante que eu quero ler com você, que se encontra no Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3. Abra lá. Abra em Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 3. Esse texto que nós vamos ler agora é impressionante, viu? Prepare seu coração para o que você vai ouvir agora. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Abriram aí? Tá certinho aí? Achou? Muito bem. Diz assim, ó: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. No versículo 1, leia o versículo 1. No verso 3, queria que você repetisse a leitura. Bem-aventurados aqueles que leem. Meu amigo, a palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Bem-aventurado ou feliz aquele que lê. Feliz também aquele que ouve. Mas você sabe qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que a gente guarde no coração as suas palavras. Então é bem-aventurado, é feliz aquele que lê, é feliz também aquele que ouve, mas a vontade de Deus é que guarde no coração. Por que Deus quer que guardemos a sua palavra no nosso coração? Você tem ideia do texto que nós vamos ler agora? Vê se você consegue imaginar. Por que eu tenho que guardar a palavra de Deus no meu coração? Por quê? Está preparado aí? Veja, feliz é aquele que lê e aquele que ouve e guarda. Por quê? Salmo de número 119, versículo de número 9, 10 e 11. Meu jovem, prepare seu coração para você entender o que Deus vai falar com você. Salmo de número 119, versículo de número 9, 10 e 11. Está preparado aí? Você achou? Você está marcando versos 9, 10 e 11. Olha que verso interessante. Olha que texto interessante. Os versos de número 9, 10 e 11 é impressionante. Viu? Se prepare. Diz assim, ó: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? É uma pergunta, né? Como é que a gente pode guardar puro o nosso caminho? Você jovem, como podemos guardar puro o nosso caminho? Aí o texto ainda continua, o verso: observando segundo a tua palavra, de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Olha o 11: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Porque que Deus diz que é feliz aquele que guarda, aquele que lê, aquele que ouve? O verso 11 responde: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quer se ver livre do pecado? Você quer se ver livre do pecado? Então passe a guardar no seu coração as palavras do Senhor. Guarde a palavra de Deus no seu coração, meu irmão. Você, minha irmã, guarde no coração as palavras. E como fazer isso? E como guardar a palavra no coração? Deixa eu te falar. Dedique todos os dias um momento para você ouvir a voz de Deus.
todos os dias, aquele momento a sós, para você meditar, antes de você ler, peça a oração, peça ao Espírito Santo, ore, para que Ele faça você entender a vontade de Deus para a sua vida. Ore ao Espírito Santo. Senhor Deus Espírito, eu vou ler Tua palavra, me ajuda a compreendê-la. Qual é a vontade do Senhor para mim? Quero desafiar você a ler 2 ou 3 capítulos. Se for muito, leia pelo menos um por dia. Olha, eu faço meu ano bíblico e tenho a alegria de ler a Bíblia Sagrada todos os anos. Para mim é um deleite espiritual meditar nas Escrituras, nas histórias, o que Deus tem a falar para mim naquela história, naquela palavra, naquele conselho, naquela orientação. Deixa eu te falar, sabe por que as pessoas vivem no pecado e nas trevas? É porque elas não seguem a palavra, é porque elas não guardam a palavra no coração. Eu queria desafiar você a aceitar a palavra como a voz de Deus para o seu coração, a carta de Deus, o alimento espiritual para a sua vida, para você ser fortalecido. Se eu estou falando hoje para uma mulher que vive triste, angustiada, em amargura, se eu estou falando aqui para um jovem que vive em um vazio, é triste, vive uma angústia, uma solidão profunda, se eu estou falando para você que vive preso no pecado, nas drogas, você quer se libertar, você quer se ver livre, estude a palavra, pesquise a palavra, guarde a palavra no seu coração, estude a palavra de Deus todos os dias, escute a voz de Deus todos os dias. Posso dar um conselho para você? Antes de qualquer voz que você possa escutar todos os dias, primeiro do que tudo, escute a voz de Deus a falar ao seu coração. Eu queria pedir para você, jovem, que está me assistindo agora, se faz dias que você não lê a palavra, se faz tempo que você não abre a palavra, você abre mais as redes sociais do que a palavra, você se conecta mais com seus amigos do que com a palavra, eu quero te fazer um pedido. A sua vida pode mudar, você pode ser um jovem feliz, você pode sair desse mundo de solidão, você pode vencer esse pecado, você pode encontrar paz. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela produz vida e traz esperança. E estude a palavra todos os dias. Estude, meu amigo. Não passe um dia sem ler a palavra. Se eu estou falando aqui para algum irmão que hoje não estudou a palavra, que hoje não se alimentou da palavra, tira um tempo, depois dessa live, abre a palavra, passe alguns minutos lendo, estudando, guardando no coração. Você será feliz, você terá esperança, você se preparará para a volta de Jesus, você sairá dessa situação que você está vivendo, você será liberto pelo sangue de Cristo, porque a palavra de Deus, ela liberta o pecador. Ela liberta o pecador. É a carta de Deus. Você gostaria de dedicar tempo todos os dias para estudar a palavra do Senhor? Diga bem. Você que está me assistindo pelo Instagram, você gostaria de dedicar tempo todos os dias para ouvir a voz de Deus? Não é porque Deus está desesperado para que leamos a sua palavra, não. É porque o único alimento que pode nos manter de pé é a palavra. O que sustenta é a palavra. O que fortalece é a palavra. Então nós dependemos da palavra. É o alimento espiritual para a nossa vida. Deus sabe disso. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O profeta diz: achada as tuas palavras, logo as comi, e para mim se tornou gozo e alegria. Ah, meu amigo, aqui esse livro é o maior livro terapêutico do mundo, que liberta e transforma e restaura. Se você está passando por uma depressão profunda, uma angústia profunda, problema na família, vá para a palavra. Se você não tem esperança, se você não sabe qual o caminho de Deus, qual o caminho a seguir, qual a igreja verdadeira, vá para a palavra. Se você não sabe como servir a Deus,
Vá para a palavra. E por isso que eu quero convidar você amanhã. Nós vamos ter o tema 3 da nossa série. E nós vamos estudar a palavra do Senhor mais uma vez amanhã. Por isso que eu quero convidar você para amanhã estar conosco. Não perca a oportunidade de você estudar a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe. Você aceita esse desafio? Você aceita esse convite? Você pode dizer um amém? Pastor, eu não estava lendo a Bíblia Sagrada. Eu sou da igreja, sou cristão, mas a minha Bíblia estava esquecida. Isso me tocou o coração. E eu quero estudar a palavra. Eu quero mergulhar fundo na palavra do Senhor. Eu quero dedicar tempo para estudar a palavra de Deus. É o seu desejo, jovem? Você deseja estudar a palavra do Senhor? Você deseja conhecer a mensagem de Deus, a mensagem do Pai, a palavra de Deus para a sua vida? Você aceita esse desafio de todos os dias dedicar tempo para estudar a palavra do Senhor? Você aceita, meu irmão? Diga amém. Coloque um amém. Digite um amém. Pastor, eu aceito. Amém quer dizer assim seja. Por que eu estou perguntando isso para você? Porque é o interesse do céu que você estuda a palavra. Posso dizer algo interessante? Olha para mim aqui, ó. Deixa eu falar algo bem interessante. Olha bem nos meus olhos. Se há um momento que a presença dos anjos se faz presente na vida de uma pessoa, com as asas abertas, sabe qual é o momento? É no momento que uma pessoa está com a Bíblia aberta e estudando, meditando. Os anjos de Deus estão ali ao lado dele para protegê-lo, para abençoá-lo. Espírito Santo fazendo ele entender a vontade de Deus. Não é bom saber disso? Então, quero desafiar você a todos os dias dedicar tempo para a palavra do Senhor. Obrigado a você. Chegou o momento da oração. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. Eu vou orar por você, orar por sua casa, orar por sua família. Oremos. Feche teus olhos e vamos orar. Nosso grande Deus, hoje nós tivemos a alegria de estudar sobre a palavra de Deus, a voz do Senhor. Te louvamos, Senhor, porque a palavra ela restaura. Como é bom estudar o livro de Deus. Abençoe esse jovem, abençoe essa irmã, esse irmão, esse senhor, essa senhora, essa criança, esse juvenil, para que ele dedique tempo todos os dias para estudar a tua palavra. A essa pessoa, Deus, que ainda não se converteu, que ainda não tomou a decisão, que hoje, Senhor, ao tomar essa decisão de dedicar tempo todos os dias para estudar a tua palavra, abençoa a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe você do Instagram. Muito obrigado pela sua companhia. Foi muito bom estar com você hoje aqui na minha casa, para estar com você na sua casa, estudando a palavra de Deus.